Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Voltamos para a terceira mesa da segunda jornada da Rede de Apoio ao Ensino Superior, intitulada Inteligência Artificial, Competências e Tecnologias na Educação Superior. E nessa terceira mesa, que tem o título Construindo Ambientes de Aprendizado Inovadores com Tecnologias Educacionais, temos o prazer de receber a professora Carla Moraes, da Universidade do Porto, Portugal, a professora Lígia Tchaika, da Universidade Estadual do Maranhão, e o professor Fernando Silvio Cavalcante Pimentel, da Universidade Federal de Alagoas. Bom, antes de passar a palavra para eles, eu queria falar rapidamente um pouco do currículo dessas pessoas que estão aqui hoje e vão debater esse tema com a gente. Bom, a professora Carla Moraes é licenciada em Química, mestre em Educação, Multimídia, doutora e agregada em Ensino e Divulgação das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É professora auxiliar com agregação e integrante da Unidade de Ensino das Ciências nessa faculdade. A professora Lígia possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como já falei, ela atualmente é professora associada da Universidade Estadual do Maranhão. O professor Fernando Silvio Pimentel é bolsista Produtividade do CNPq e vice-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores UAB, licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário SESMAC, especialista em docência do ensino superior pela Universidade de Castelo Branco e especialista em tecnologias em educação pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal de Alagoas, onde ele também atua como professor. Então, vou passar a palavra para a professora Carla Moraes, nossa convidada da Universidade do Porto, que, a partir desse momento, tem a palavra. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A palavra está com você. Bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por este convite, é um gosto enorme participar nesta mesa redonda, neste evento, e vou então usar o tempo que me está dedicado, que é sempre pouquinho nestes casos, mas tentarei dar o meu melhor para falar um pouco sobre a integração das tecnologias digitais em contexto educativo e procurarei então nesta minha comunicação trazer alguns casos, portanto, de projetos, trabalhos nos quais tenho estado envolvida para partilhar convosco e também algumas reflexões, portanto, que decorrem destes trabalhos e desta partilha que então me proponho fazer. Eu julgo que não será muito necessário enfatizar que, de facto, as grandes evoluções que têm acontecido ao nível das tecnologias de informação e comunicação têm configurado uma sociedade com características particularmente diferentes, das quais muito haveria para dizer, portanto, muitas designações aparecem também na literatura para, de alguma maneira, caracterizar esta sociedade, mas se me permitem só sublinhar assim algumas ideias, talvez aquelas que podem ter aqui algum sentido, é este ritmo de vida alucinante, portanto estamos todos a andar muito rápido, sempre com muita pressa e com muitos afazeres, e parece que as tecnologias dão um boost a esta intensidade que a vida vai tendo, portanto uma quantidade imensa de informação, onde o grande desafio deixou de ser aceder à informação para passar a ser selecionar essa mesma informação. As distâncias e as fronteiras parece que não existem, ou estão de tal maneira diluídas, e é isso também que me permite, com muito gosto, estar aqui convosco neste evento, todo o outro lado do oceano, e portanto é graças a estas tecnologias que estamos agora a comunicar, mas obviamente que nascem aqui desafios muito preponderantes, nomeadamente a necessidade constante de atualização e reformulação do conhecimento. Portanto, rapidamente tudo parece estar desatualizado. Isto também tem um impacto importante nas funções que nós temos para desempenhar e que se vão também reconfigurando de uma forma muitíssimo acelerada. Ora, se de facto a sociedade está assim, nós educadores, nós professores, aqueles que são os nossos alunos do ensino médio e do ensino fundamental, obviamente têm características também diferentes, e sem entrarmos também em muito detalhe sobre a caracterização sociológica dos nossos aprendentes, eu reportava-me àquilo que foi uma experiência que julgo que todos nos recordamos, enfim, é relativamente recente,
que foi o período do ensino remoto de emergência, portanto, este processo forçado de digitalização do ensino, e que obviamente se já era importante e já muito se escrevia, muito se debatia e muito se discutia sobre que competências digitais estão a ser proporcionadas aos cidadãos, de que forma é que isto está a acontecer. Esta pandemia obviamente que aconteceu acabou por pôr isto ainda mais na ordem do dia, ou seja, o que é que de facto aconteceu, tem acontecido com as tecnologias digitais, que recursos digitais e que competências estamos a fazer migrar para os contextos educativos. Sem ser aqui muito exaustiva, mas só partilhar convosco duas ou três ideias que também não serão completamente novas, mas é que uma das coisas que se percebeu neste cenário de ensino remoto de emergência foi que esta transformação digital tão acelerada, enfim, tão visível na nossa sociedade, está ou pode correr o risco de continuar a contribuir para reforçar e criar novas desigualdades sistémicas entre os que têm competências digitais e os que não têm competências digitais. Por outro lado, também, este acesso à tecnologia e a capacidade de utilizar de uma forma confiante, crítica, informada, parece também ser o caminho, e muitas instituições e muitos estudos têm sublinhado isto, para alguma equidade social, para alguma potenciação de crescimento económico, também para a criação de emprego. Só assim aqui um dado, enfim, para partilhar convosco, que vem da Comissão Europeia, que nos diz que a breve trecho, cerca de 90% dos postos de trabalho irão exigir algum tipo de competência digital. E isto é amanhã, portanto não vai ser daqui a muitos anos, o que torna ainda mais urgente, de facto, debatermos e formarmos os educadores e os cidadãos no que as competências digitais vão dizendo respeito. Obviamente que muito trabalho, muito se tem escrito sobre isto e partilhar convosco aqui também esta ideia de que naquilo que foram consideradas as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, uma delas é a competência digital. Portanto, entre outras, obviamente, que são muitíssimo significativas, e esta competência digital aqui definida também, indo buscar uma definição simples, que é de 2006, mas que me parece estar muito adequada, diz-nos que esta competência digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias da sociedade da informação no trabalho, nos tempos livres e na comunicação. E, portanto, estamos aqui muito investidos na ideia de capacitar os cidadãos para uma atuação digitalmente competente. Sei também que já tiveram uma mesa dedicada aqui aos quadros de competências e, portanto, também não me vou alongar sobre isto, mas só sublinhar esta ideia que, do ponto de vista internacional, particularmente no caso da comunidade europeia, tem havido aqui um trabalho muito intensivo em definir o conjunto de competências digitais para os cidadãos, de uma forma geral, e para os professores e educadores, de uma forma muito particular. Obviamente que os professores acabam por ter aqui um determinante muito significativo naquilo que depois são ou serão as competências digitais dos seus futuros alunos. Obviamente, dado o efeito multiplicador que a escola tem. E, portanto, passamos a falar não só de competência digital num sentido mais lato e mais holístico, para passarmos também a falar de competência digital docente. Portanto, a competência digital que está relacionada com as atitudes, os conhecimentos, que são exigidos aos professores, aos educadores, neste mundo digitalizado em que estamos inseridos. E, portanto, estamos a falar essencialmente na utilização das tecnologias, não só no sentido técnico ou tecnológico, mas essencialmente no sentido didático e pedagógico, num contexto educativo e profissional. E, portanto, estamos aqui com uma urgência muito clara de desenvolver estas competências e, naturalmente, avaliar o seu desenvolvimento. Sobre isto também, muito brevemente, falar sobre o quadro europeu de competência digital e destacar que dentro das suas grandes 6 áreas de atuação, uma delas diz respeito aos recursos digitais, que é um dos pontos importantes da nossa mesa de hoje. Portanto, esta ideia de capacitar os professores para a seleção de recursos digitais, para a sua integração, para a sua criação e modificação. E, portanto, há aqui, de facto, um vetor muito importante na capacitação de integração de recursos digitais em contexto educativo. Mais uma vez, porque isto naturalmente acaba por respingar muito para a literacia digital dos estudantes. E neste cenário partilhar convosco, que para além, obviamente, dos imensos quadros de competência que têm emanado de vários setores da sociedade, existem autores, e enfim, trago-vos aqui um exemplo,
tem vindo a tentar comparar os diferentes quadros de competências digitais que vão emanando, obviamente, de diferentes países, de diferentes instituições e entidades. E trouxe-vos este em particular porque, para além de fazer aqui uma síntese que me parece muito, enfim, muito interessante e bem sistematizada, ele dá um enfoque, mais uma vez, a uma área que é o uso educativo de tecnologias digitais. E dentro deste uso educativo de tecnologias digitais, os autores fazem também um exercício muito interessante que é distinguir a competência didática da competência pedagógica, da competência de gestão. Portanto, isto leva-nos um bocadinho a esta ideia de, se formos fazendo um zoom in por aí adiante, nós vamos sempre percebendo que, obviamente, esta ideia macro de competência digital tem uma quantidade imensa de micro-ingredientes que aqui estão, obviamente, incluídos, e, portanto, esta competência de usar em sala de aula, esta competência de pensar o processo pedagógico e esta competência de também usar a tecnologia como aliado nos processos de gestão académica e administrativa. Só assim, muito brevemente, e só mesmo para ficar a ideia, para além, obviamente, da União Europeia, que no caso de Portugal é um referencial particularmente importante, até no contexto global, existem muitas outras entidades que se têm procurado ocupar, digamos assim, de quadros para a capacitação digital dos professores. Deixo-vos só três exemplos muito simples: o caso da Unesco, portanto, também com um trabalho muito significativo nesta área; o caso da International Society for Technology and Education, também que tem um trabalho muitíssimo significativo no que diz respeito a estes standards para os educadores, no que também à tecnologia e à sua integração respeita; e depois também esta entidade, o Education and Training Foundation, portanto, do Reino Unido, que tem também um framework muitíssimo interessante sobre estas competências digitais dos professores, e que tem uma frase que aparece praticamente nas primeiras páginas do documento, que eu acho que é muitíssimo interessante, portanto, esta ideia de que a tecnologia nunca irá substituir os professores que são excepcionais, mas a tecnologia nas mãos de professores que são excepcionais pode ser ou será transformacional. Eu acho que esta ideia é uma ideia muito interessante também, ou seja, o paradigma de a tecnologia substitui o educador, eu julgo que está um bocadinho afastada, e estamos no paradigma de entender que a tecnologia, bem apropriada pelo educador, essa sim terá aqui resultados transformativos muitíssimo interessantes. E, portanto, partilhar também convosco esta ideia que me parece muitíssimo inspiradora e que está justamente num dos documentos. Depois passava aqui para uma ideia que, enfim, também não será nova, mas que eu acho que nunca é demais reforçá-la. Obviamente que temos aqui gradientes de interação e de aprendizagem da tecnologia que têm que ser considerados de forma progressiva. Eu vou-me reportar àquele que eu diria que é quase o topo da pirâmide, mas é justamente aquele topo da pirâmide para o qual nós devemos, enquanto educadores, também aspirar a alcançar. Esta ideia do aprender não apenas as tecnologias, ou aprender através das tecnologias, mas essencialmente aprender com tecnologias. Portanto, esta ideia de as tecnologias serem ferramentas cognitivas que me permitem não apenas apoiar o processo, enfim, de construção do conhecimento, mas que me permitem ir mais além nesse processo de construção de tecnologia. Eu te digo sempre aos meus alunos para pensarem, quando estão a considerar a integração de tecnologia em contexto educativo, para pensarem sempre até onde conseguem ir com a tecnologia e onde é que ficariam se a tecnologia não estivesse lá. E quando esse exercício, quase como se fosse uma maratona, dá um resultado mais ou menos igual, eu digo sempre, então se calhar não vale a pena usar a tecnologia, ou então se calhar vale a pena repensar a forma como estou a usar a tecnologia. Portanto, a ideia será sempre pensar na integração como um acrescento, como uma mais-valia, como um boost no processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências. E, portanto, isto depois leva-nos, obviamente, aqui a aspectos que são muito importantes, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento profissional de cada professor. Porque não chega só, efetivamente, nós olharmos para a tecnologia e sentirmos seguros e confiantes e sentirmos que temos competência na sua utilização, portanto, somos eficazes, julgamos nós que podemos ser. É muito importante que isso depois se relacione, obviamente, com a ideia do mas porquê é que eu vou usar a tecnologia? E para que é que eu vou usar a tecnologia? E como é que eu vou utilizar a tecnologia? E qual é a centração pedagógica da sua integração?
E depois a prática, ou seja, ok, eu vou usar a tecnologia, mas vou usá-la em que contexto particular? Centrada em mim, professor, centrada nos alunos, na sala de aula, fora da sala de aula, para avaliar, para praticar. Ou seja, tudo isto, de facto, cria aqui um conjunto de tomadas de decisão e de desenvolvimento de competência que é particularmente importante. Também sem vos maçar muito com questões de investigação, mas só aqui uma nota, se nós olharmos, por exemplo, para os relatórios que têm sido publicados, portanto, os TALIs, não é? O da Teaching and Learning International Survey, entre outras coisas, enfim, importantes que nos vão dizendo, há aqui dois ou três aspectos que eu gostava de sublinhar e partilhar convosco, que é os professores, portanto, nós professores, perante estes questionários que vamos respondendo, dizemos que temos atitudes positivas e que temos motivação para a utilização das tecnologias. Isto é um aspecto que me parece muito importante. Mas, ao mesmo tempo, os professores afirmam que há uma baixa utilização das tecnologias na sua prática educativa. E sentem também que têm alguma falta de conhecimento para a integração das tecnologias no sentido pedagógico, obviamente, deste processo. Isto, se calhar, não é algo que nos surpreenda muito, não só porque, de facto, tudo isto é muito rápido e nós sentimos rapidamente também desatualizados, mas o que é certo, e eu trago-vos também aqui só uma informação, sem vos maçar aqui com gráficos muito complexos, mas basicamente eles só estão aqui para vos dizer que em Portugal, e agora muito recentemente, portanto, até basicamente ao final do ano de 2023, entre setembro de 2020 e 2023, desenvolvemos, portanto, de uma forma massiva, ações de capacitação digital dos professores portugueses. Mas antes desse trabalho, foi feito, utilizando nomeadamente o check-in, portanto, que é um questionário associado aqui ao Digicomp, foi pedido aos professores para se autoavaliarem no que às competências digitais diz respeito. E os professores portugueses, a maior parte deles está aqui no nível a que chamamos B1, portanto, está no nível intermédio baixo. Portanto, vai utilizando alguns recursos digitais, tem alguma competência, mas num nível muito elementar, com pouca confiança e segurança na sua integração pedagógica. Portanto, eu julgo que isto, enfim, não será também uma grande novidade, mas para dar aqui a entender que, de facto, estamos todos muito conscientes que há aqui muito caminho de formação e de integração que é preciso ser considerado. Sendo certo tudo isto, também é verdade que não importa, embora também importe, o que é que eu vou utilizar, ou seja, qual é o recurso ou quais são os recursos, mas essencialmente a forma como eu vou utilizar e como eu vou integrar. E, portanto, o foco continua a ser o professor. Esse é o ponto importante, não obstante a questão tecnológica que está na envolvência dessa decisão pedagógica que o professor tomará. São muitos também os referenciais que têm, de alguma maneira, trabalhado, auxiliado a integração da tecnologia em sala de aula. Eu julgo que este talvez seja um dos mais conhecidos, portanto, o famoso TPAC, que acho que pôs de uma forma muito objetiva e visualmente até muito simples esta necessidade de comunhão entre aquilo que é o conhecimento da tecnologia, portanto, eu tenho que ter conhecimento sobre a tecnologia, tenho que ter conhecimento sobre o conteúdo que vou lecionar, se vou lecionar química, como é o meu caso, ou se vou lecionar história, ou matemática, ou biologia, portanto, o que é que eu vou trabalhar do ponto de vista do conteúdo, qual é a didática, a pedagogia associada a essa lecionação, e é justamente na reunião destes ingredientes todos que está o aproveitamento e o uso efetivo da tecnologia. E nós às vezes sentimos que, de facto, estes vários círculos acabam por não estar absolutamente sobrepostos, e é, de facto, nesse exercício de pensar a tecnologia, não só pela tecnologia, mas na sua integração pedagógica e científica, que está o grande desafio, então, para nós professores, para nós educadores. Também aqui dar-vos só uma visão muito genérica daquilo que é um espectro, que obviamente tinha aqui muito para dizer sobre ele, mas que é um exercício muito interessante feito aqui pela Universidade do Michigan, em que basicamente aquilo que está aqui é um conjunto de estratégias de aprendizagem ativa, num espectro que vai desde aquilo que é entendido como mais simples, quer do ponto de vista do que é exigido ao aluno, quer do ponto de vista daquilo que o professor carece em termos de tempo de preparação e de implementação, até um gradiente de complexidade que está ali um bocadinho mais marcado. E conseguimos perceber, quando olhamos para as questões mais da tecnologia, da sua utilização, estamos aqui num nível, eu diria, intermédio alto de desafio, de complexidade, mas também de ganho pedagógico,
que porventura está subjacente a esta integração. E, portanto, obviamente que não estamos aqui a advogar que nos vamos sempre manter neste meio para cima do espectro, mas considerar que há de facto aqui um potencial interessante no desenvolvimento do conhecimento e das competências que as tecnologias podem ajudar a criar. Neste momento, partilhar convosco, depois então destas considerações, alguns exemplos de trabalho que temos vindo a fazer, neste caso em particular, partilho convosco aquilo que são os nossos projetos de manuais escolares, portanto, desde 2006 tenho estado também envolvida na produção de manuais que neste momento estão nas escolas em Portugal, do nível mais básico ao nível mais secundário, e também desde essa altura que os nossos manuais escolares, para além do formato tradicional em papel, têm todo um conjunto de recursos digitais que complementam esses manuais. Eu diria que a grande característica destes recursos digitais é que eles são extremamente cúmplices do programa, extremamente cúmplices do currículo, ou seja, para os vários conteúdos curriculares existem sempre recursos, como por exemplo os simuladores, as animações, os vídeos, os documentos, apresentações, existe sempre um conjunto de materiais que os professores podem utilizar e integrar nas suas aulas. Todos os professores e todos os alunos têm acesso a estes materiais. Eles aparecem não só disponibilizados, mas com algumas indicações, sugestões de como é que o professor os pode integrar. Que tipo de prática pode utilizar para a sua exploração, que tipo de material, que tipo de avaliação. Portanto, há aqui também um exercício de cumplicidade com os nossos programas, com aquilo que são os tempos letivos dos professores, com aquilo que são as maiores dificuldades, quer curriculares, quer obviamente também pedagógicas. Claro que é importante aqui também não só dar aos professores os recursos e dizer-lhes que eles existem, mas também discutir com eles como é que eles podem ser usados e que características é que estes recursos vão tendo que é preciso acautelar ou considerar. Enfim, em alguns exemplos que vamos fazendo e nas ações de formação que vamos tendo com os nossos professores, não só, obviamente, o importante é que eles manipulem, interajam com os recursos, percebam o que é que está ali em causa, mas essencialmente que percebam o que é que, do ponto de vista pedagógico, é importante também considerar. As simulações, e a investigação não nos deixa, enfim, muita margem para dúvida, são tidos como um dos recursos digitais mais considerados e mais apreciados pelos professores. E obviamente que isto parece relativamente claro quando pensamos em áreas como a física, a química, a matemática, que de facto precisam aqui muito de modelagem, precisam aqui muito de ajuda para a abstração facilitada, porque lidam com entidades que são muito pequeninas ou que são muito grandes, que não é fácil muitas vezes entrar em contacto direto com elas, porque as simulações nos permitem dar inputs ao sistema e perceber como é que esses inputs condicionam determinados tipos de comportamentos. Portanto, são recursos digitais que têm uma riqueza muitíssimo considerável, mas que, se não forem bem integrados, podem criar aqui quase que uma dissintonia entre aquilo que é o ambiente simulado, com todo o seu bastidor matemático de manipulação e de controle de variáveis, e aquilo que é muitas vezes a realidade. Uma enfim, das partilhas mais comuns dos professores é dizerem: eu quando uso uma simulação e depois vou ao laboratório e tento reproduzir um determinado fenómeno que tinha previamente trabalhado no ambiente simulado, aquilo que muitas vezes os alunos me dizem é: aqui no laboratório não deu certo, aqui deu errado, e na simulação deu certo. Portanto, este exercício de perceber o que é que está em causa quando eu estou a trabalhar num ambiente digital e simulado versus aquilo que está em causa no ambiente real. O que é isto de controlar variáveis? O que é isto de dar certo? Isto é também algo que vai para lá, obviamente, da questão físico-química ou matemática que está associada. Depois também uma parte importante que nós vamos trabalhando com os nossos professores e que é um conjunto de recursos digitais que temos desenvolvidos são os jogos. Portanto, há obviamente linhas de investigação dedicadas aos jogos, jogos sérios, gamificação, etc. Mas dar-vos aqui também uma nota que no caso português, por exemplo, os jogos não são dos recursos digitais mais apreciados, ou seja, ainda são considerados como algo extra, quando houver tempo, como uma recompensa se correu tudo bem. Acho que não são muitas vezes reconhecidos com a dignidade e com o potencial que os jogos podem ter. Claro que, mais uma vez, tudo depende da forma como eu integrar o recurso educativo. Mas o que é certo é que na sua base e na sua gênese há aqui um conjunto de aspectos potenciais
que os jogos podem trazer, nomeadamente o analisar estratégias de ação, o discutir diferentes pontos de vista, capacidades de tomada de decisão. Há aqui, de facto, um conjunto de aspectos que vale a pena olharmos para os jogos com um olhar pedagógico, científico e didático. Depois falar-vos, já aproximar-me também um bocadinho da reta final da minha intervenção, falar-vos um bocadinho só daquilo que nós também designamos no trabalho que temos vindo a fazer de instrumentos de potenciação pedagógica. Isto tem na sua gênese a ideia de que colocar os nossos alunos em contacto com um determinado recurso educativo digital é, na maior parte das vezes, insuficiente se isto não for um processo guiado e mediado, obviamente, com objetivos curriculares muitíssimo claros. Eu dizia aos meus alunos, e já o fiz algumas vezes, portanto, alunos que vêm para o primeiro ano da graduação, que utilizo com eles esta simulação que vedes aqui com estas bolinhas, com estes corpúsculos, e muitas vezes digo, esta simulação foi desenvolvida para o ensino fundamental. E eles ficam assim com um ar muito, enfim, espantado a olhar para mim e pensam, mas então para o ensino fundamental o que é que isso está a fazer agora aqui que nós estamos no ensino superior? E este é só um exemplo para dizer que muitas vezes a mesma peça de software educativo, o mesmo recurso digital, obviamente que pode ser usado em contextos pedagógicos completamente diferentes. Bastando para isso eu conseguir desenvolver recursos que ajudem a explorar o potencial que aquelas peças têm, a adequar àquele contexto, a ter questões específicas para aqueles alunos. E, portanto, isto tem a ver um bocadinho com o que nós chamamos cá de roteiros de exploração. Depois falar-vos também de um outro instrumento que nós desenvolvemos também aqui na nossa investigação, que são as chamadas atividades com os pais no computador. E estas atividades com os pais do computador, portanto, tem um bocadinho aqui esta representação triangular, porque são normalmente iniciativas que partem da escola, partem do professor, e o grande objetivo é ter atividades em que o aluno vai trabalhar acompanhado com a família, com os irmãos mais velhos, enfim, com alguém do seu grupo de contacto mais familiar, em que deve aqui tentar coadjuvar os trabalhos que estão a ser realizados e em que há sempre um conjunto de atividades e de tarefas que são intrinsecamente dependentes do computador, da tecnologia e da internet. Aqui o nosso objetivo, de alguma maneira, é fazer uma ponte mais estreita entre a escola e depois aquilo que são os contextos mais familiares, com atividades coparticipadas e dando também aqui um papel de relevância à tecnologia nesta relação escola-conhecimento, família-casa. Enfim, depois também há alguns exemplos que depois poderei também oportunamente partilhar. Depois falarmos também de um projeto que já temos há algum tempo e que temos vindo a intensificar um bocadinho, que são os projetos tem como grande objetivo potenciar aquilo que é o laboratório, portanto, e neste caso o laboratório de Química em particular. Em Portugal nós temos no nosso ensino médio, nós temos no ensino da Química 14 atividades laboratoriais obrigatórias, ou seja, os professores devem procurar levar de facto os alunos para o laboratório, realizar com eles essas atividades. E aquilo que nós temos tentado fazer é pegar nessas atividades, que são essencialmente atividades descritivas, com protocolo dirigido, e dar-lhe uma roupagem diferente. E essencialmente temos tentado atuar em duas áreas, que é revestir as atividades de contexto, revestir as atividades de questões sociocientíficas e, obviamente, uma abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e tentar também revestir estas atividades de uma abordagem STEM. E, portanto, temos feito aqui algum investimento também nas questões de programação, portanto, pensamento lógico, matemático, questões de programação com Arduino, sem de alguma maneira perder a complicidade com os programas, porque isso fará com que os professores reconheçam, obviamente, o potencial nas atividades que de outra forma pode não acontecer. Portanto, alguns exemplos, depois também poderemos conversar um bocadinho melhor. E terminava só aqui com uma pequenina nota também, sabendo que já houve uma mesa dedicada à inteligência artificial, mas só aqui uma pequena nota. Portanto, muito também se tem vindo, obviamente, a escrever e a dizer sobre a questão da inteligência artificial no contexto educativo. Portanto, muitas notícias, muitas sugestões de como podemos integrar, portanto, alguns organismos a dedicarem-se aqui de forma muito significativa a elencar até papéis com sugestões de como é que cada um de nós, educador, nos seus contextos, pode, obviamente, trabalhar as potencialidades da inteligência artificial, e é todo um mundo também aqui muito vasto, e aproveitava essencialmente para partilhar convosco duas investigações que temos também neste momento em campo. Portanto, uma vez que eu sou da área da Química, como já vos disse, portanto, trabalho também na formação de professores de Química, essencialmente,
e achei muito interessante quando a maior organização internacional de química diz que o chat GPT acaba por ser uma das 10 inteligentes, das 10 tecnologias emergentes do século, deste ano de 2023. E, portanto, neste momento, dois trabalhos que estão a ser realizados com professores, com alunos que estão nas escolas, portanto, em contexto educativo. Um deles é trabalhar um conteúdo de química que é sempre muito desafiante, que é o equilíbrio químico, e, essencialmente, capacitar os alunos para interagir com o chat GPT, fazendo-lhe as melhores perguntas, para, obviamente, conseguir obter as melhores respostas. E este é um exercício que tem sido muito desafiante, quer para a professora que está a fazer esta investigação, e que, por acaso, é uma professora brasileira que está a fazer um mestrado connosco aqui no Porto, e, portanto, aqui é um trabalho também muito interessante. E o segundo trabalho é um trabalho em que o chat GPT aparece não diretamente na interação com os alunos, mas a professora faz perguntas ao chat, as mesmas que fez, neste caso, aos seus alunos do 10º ano, e depois dá aos alunos as respostas do chat e pede aos alunos que as tentem criticar. E, portanto, temos aqui a tentativa de promover o pensamento crítico, utilizando, neste caso, a inteligência artificial. São alguns exemplos aos quais depois poderei voltar, obviamente, com um bocadinho mais de tempo, se for oportuno. Muito obrigada pela atenção e dou por concluída a minha intervenção.